África tradicional. Estamos de volta? Bem, no último vídeo nós conversamos sobre a sociedade Ogboni, uma sociedade secreta, a mais antiga da humanidade, muito mais antiga que a maçonaria. A maçonaria é uma ideia ocidental, foi apresentada, certo? Mas a sociedade Ogboni é bem mais antiga porque ela existe desde o início da humanidade na África tradicional, berço da vida humana, certo? Ela existe até hoje, tem influência em vários lugares do mundo, principalmente na África e nas Américas, e também na Europa, certo? Na África, naquele eixo ali, Nigéria, Níger, Benin, ela tem influência inclusive dentro do meio jurídico, ou seja, ela, quando tem algum tipo de crime que seja relacionado a crime contra a vida, aí entra a sociedade Ogboni na orientação daquela sentença relacionada ao crime específico, certo? Então, ele é bem mais potente do que pensamos. Bem, a sociedade Ogboni também é conhecida pela manipulação do oráculo, o Ifá, ou Fá, porque você pode encontrar com os dois nomes, tá? Ifá ou Fá. Lembrando que quando falamos aqui sobre a história da Ilê de Queto, ou Ilê Queto, certo? Ilê, vamos lembrar sobre isso. Ilê quer dizer cidade-estado, tá? Nada mais do que isso. Também é apresentado, inclusive nas escolas, eu sou professor de história, então você vê lá a didática, você vê o que o livro, que é quando fala sobre a África, e é difícil, hein? Quando um livro fala sobre a África, mesmo sendo uma lei aqui no Brasil, ele fala em 4 folhas. 4 folhas. Só que a história da África é muito mais do que isso. Aí você tem 3, 4 capítulos sobre a história de Roma, da Grécia, e você tem 4 da África. É totalmente absurdo isso, porque a história da África tradicional é bem maior, muito maior. É o berço da humanidade. Se a humanidade consegue se comunicar, se a humanidade tem a escrita, porque a escrita não nasceu com a Fenícia, gente. Os fenícios não dominaram a escrita, mesmo que os livros digam isso de maneira rasa. Antes dos fenícios, os africanos tradicionais já existiam e se comunicavam sim com tanto a comunicação falada quanto a comunicação escrita, o que foi a base lá na frente para os fenícios aperfeiçoarem aí outras e outras sociedades, inclusive os romanos, de onde vem o latim, certo? Bem, voltando ao nosso assunto. Então, você pode encontrar tanto Ifá quanto Fadu, porque Fadu está na história da Ilê de Queto, que nós falamos aqui no vídeo. Fadu, o oráculo. Então, você vê aqui repetindo, quando nós falamos de Orunmila, o grande dono de Ifá, o grande dono do oráculo, a quem pertence a sabedoria do oráculo, nós encontramos 2 nomes, o Ifá ou Fá, beleza? Mas quem é Orunmila? Essa personalidade, essa divindade, não vamos falar Deus, porque a palavra Deus também não existia em nenhuma língua africana tradicional. A palavra Deus vem do mundo ocidental, portanto, a gente não pode dizer que as divindades, certo, da mitologia africana tradicional são deuses maiores que outros, tipo a figura de um deus supremo e todos em volta dele, como muitos, inclusive religiosos de matriz africana, eu também sou religioso de matriz africana, costumo falar, queria agradecer a Deus e os orixás. Gente, os orixás são divindades, os orixás são deuses, palavra ocidental. Não existe essa hierarquia. Existe sim a divindade da criação, a divindade da guerra, da justiça, do amor, do oráculo, da sabedoria. Ou seja, o peso é o mesmo. A hierarquia é apenas dentro da missão específica de cada divindade. Então esqueçam essa palavra Deus. A palavra Deus pertence ao mundo monoteísta praticamente, certo? E ao mundo ocidental. Mas ao mundo politeísta, que é o mundo da tradicionalidade africana, das religiões africanas de fato, que se transformaram aqui no Brasil, religiões de matriz africana. Dentro das religiões africanas tradicionais e dentro das religiões de matriz africana, não existe a figura do monoteísmo.
A figura é politeísta, certo? Então, não confundam as coisas. Bem, Orunmila, ele é a divindade da sabedoria, a divindade que entende o Ori, a divindade a qual pertence o Ifá ou Fá, e que, numa insatisfação com seus filhos, os transformou em elos pertencentes aos orixás que se comunicam por eles com a humanidade. Pegaram legal? Entenderam? Beleza, vamos aqui ao nosso mapa mental. Deixa eu ver uma posição melhor. Orunmila transformou seus 16 filhos em símbolos e configurações. Para quê? Transformou os filhos em Odus. E qual foi o motivo? Elo das divindades, os orixás, pela humanidade. Então, Orunmila transformou seus 16 filhos em Odus, certo? Para que eles servissem aos orixás e para que ajudasse a humanidade a seguir em frente. Foi por amor à humanidade. Orunmila não voltou mais à Terra. Orunmila ficou no astral. Não quis mais voltar à Terra. Entretanto, ele não abandonou a Terra e enviou seus 16 filhos para que eles servissem aos orixás pela humanidade, mesmo que a humanidade às vezes não reconheça isso. Enfim, o oráculo Yorubá, certo? O oráculo Yorubá é baseado em um esquema binário hexadecimal que tem como base os vértices de um hipercubo. Sim, existe ciência por trás do oráculo, por trás do Fá, por trás do Fadu, por trás da religiosidade e da tradicionalidade africana, os nossos ancestrais. Não é simplesmente um jogo. Existe uma numerologia, existe sim por trás de todo esse grande mistério, desse mundo mítico, certo? Também existe a ciência. E isso é maravilhoso. Vou repetir para vocês. O oráculo Yorubá é baseado em um esquema binário hexadecimal que tem como base os vértices de um hipercubo. Uma ciência por trás do jogo, como muita gente fala. Legal? Vamos lá. Ao contrário de Obatalá, olha só, segundo a mitologia Yorubá, é Olumori, certo? Moderador de cabeças. O que quer dizer isso? Segundo a mitologia iorubana, certo? Obatalá é Olumori, ou Olumori. O que seria Olumori ou Olumori? Um moderador de cabeças. Porém, Orunmila é a divindade que conhece o verdadeiro significado de Ori. Certo? Entendeu bem isso? Beleza. Apesar de não perdoar seus filhos, olha o que nós estávamos falando, e não voltar para a terra, ele enviou, além dos seus filhos, que se transformaram em Odus, o Iquim. O que seria Iquim, Jefferson? Iquim, o caroço de dendezeiro. E o que é o dendezeiro? Uma palmeira sagrada. Ou seja, ele entrega seus 16 filhos para que eles sejam Odus, ou seja, um elo de comunicação com as divindades, com os orixás, mas também entrega a ferramenta para que ela seja utilizada. E que ferramenta seria essa? Uma ferramenta sagrada. E que ferramenta sagrada? Qual o nome dela? O Iquim. E o que é o Iquim? Uma semente do dendezeiro. E o que é o dendezeiro? Uma palmeira sagrada, certo? Vamos lá. De acordo com o raciocínio espiritual do Criador Supremo, olha só, de acordo com o raciocínio espiritual, o Criador Supremo é Olodumare, certo? Estamos falando de mitologia Yorubá ou iorubana. Coloquem bem, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora. A África é multicultural, certo? Até antes de acontecer a diáspora, uma viagem, certo? Obrigatória,
entre aspas, infeliz, a famosa escravidão. Antes da escravidão acontecer, antes dessa diáspora acontecer, dos africanos chegarem aqui no Brasil ou nas Américas, certo? Ou na América, beleza? Obrigados, aprisionados pelo mercantilismo europeu, pelo mercantilismo branco / cristão, certo? Porque foi um conluio, uma sociedade, certo? Entre a Igreja Católica, cristianismo e também, certo? Os brancos europeus, inicialmente os portugueses, e depois os franceses, os ingleses, os holandeses, enfim, todos os europeus, antes deles explorarem o mercantilismo, certo? Utilizado na escravidão, que foi muito diferente do que acontecia antes de 1444, quando os europeus colocaram os pés na África pela primeira vez lá no Rio Gâmbia, certo? A escravidão era uma escravidão doméstica. Não tinha nada a ver com dinheiro, até porque não havia moeda, certo? Em alguns locais da África, os búzios serviam como parcialmente um pagamento, parcialmente uma moeda. Mas, além deles, existiam os bens de prestígio. Os bens de prestígio. Noz de cola, o café do Sião, certo? O sal, os panos sambos. Eles eram bens de prestígio. Tinham o mesmo peso que os búzios. Então, dependia muito da localidade da África. Bem, voltando, estamos falando aqui de mitologia iorubá ou iorubana. Os deuses, as divindades, certo? As divindades africanas tradicionais não eram as mesmas, certo? Cada localidade, cada etnia, certo? Você tinha a África subsaariana, você tem a África subsaariana ou subsaariana, certo? E a África ocidental tem diferenças, né? E nessa qualificação nós temos os bantus e os nagôs com idiomas diferentes, com tradicionalidades diferentes, que muitas vezes nem se comunicavam. Mas durante a diáspora, durante a escravidão, eles foram misturados nos navios negreiros, certo? Nos tumbeiros. O nome correto seria tumbeiro. Os livros apresentam, em maioria, navios negreiros, que é também uma visão daquele que está proporcionando a escravidão, do branco, certo? Na visão do negro escravizado, o nome dos navios seria navios tumbeiros, certo? Então ficamos aí entre navios negreiros e navios tumbeiros, que tinham a capacidade aí ao máximo de 900, para levar 900 a 1000, certo? 1000 cativos, e normalmente essa capacidade era dobrada, certo? Por isso, o alto índice de mortalidade antes, durante e depois. Ainda nos pumbos, o nível de mortalidade já era muito alto, certo? Os pumbos eram os locais onde ficavam abrigados os cativos ainda na África, como se fosse campos de concentração, certo? Eles dali eram embarcados nos tumbeiros ou negreiros e atravessavam o Oceano Atlântico para serem distribuídos nas Américas, muito aqui no Brasil, certo? Depois a região sudeste ficou sendo o polo principal para receber os escravos que chegavam da África. Enfim, isso quer dizer o quê? Que várias culturas foram misturadas. Isso quer dizer o quê? Que a gente não vai encontrar, certo? Os mesmos nomes, as mesmas divindades diferentes com funções parecidas e específicas, com nomes diferentes, orixás, voduns, inquices, dependendo da localidade de onde veio aquele cidadão, aquele indivíduo, aquele ser humano da África tradicional, traficado para o Brasil de maneira injusta e desumana. Bem, então não quer dizer que o Batalá ou Olodumare seja um nome único, certo? Ele pode ter outros desdobramentos, beleza? Mas não se assemelha, infelizmente, gente, a Jesus Cristo. Jesus Cristo é um mártir, respeito muito Jesus Cristo,
mas ele é uma figura que vem depois da mitologia africana, depois, né, de toda essa de quando foi encaixado os nomes. Ele, de repente, a energia, por exemplo, nos terreiros de Umbanda, assemelham a energia de Oxalá a Jesus Cristo. Mas não, gente. Oxalá é uma energia ainda mais ampla, ele é dividido entre velho e novo, Oxalá Lufã, Oxalá Guiã, e pode ser que, de um modo espiritual, energético, Jesus Cristo se encaixe na figura de Oxalá, mas não o contrário. Beleza? Bem, voltando. Enfim, falamos que Orúmila enviou seus 16 filhos, eles se tornaram Odus. Beleza? Eles tinham como ferramenta nessa comunicação, e tem como, até hoje, como ferramenta nessa comunicação os Iquins. Então os Iquins são ferramentas utilizadas, né, junto aos Odus, para que aconteça essa comunicação, para que o oráculo aconteça, para que o Ifá ou Fá aconteça, certo? Nessa comunicação dos orixás pela humanidade, graças ao poderoso, graças ao maravilhoso Olodumare e Orúmila, o dono do oráculo, o dono do Ifá ou Fá. Alguns detalhes. No Brasil, a consulta feita no Ifá é baseada no Merindin Logum, certo? Calma que eu vou explicar. Então, o Merindin Logum, ele é a base da consulta do Ifá aqui no Brasil, certo? É uma variação composta por 16 Odus principais e outras ordenações, não simplesmente os Odus, os 16 Odus. Também existem outras ordenações diante dessa maneira de acessar, de manipular o Ifá ou Fadu, o Merindin Logum, certo? A consulta feita pelo Opelé Ifá, certo? Ou Opelé Ifá. Atenção, gente, na pronúncia. Não existe uma pronúncia específica, certo? O idioma tradicional africano, ele tem acentos para todos os lados. Então a gente vai acertando essa pronúncia. Você vai encontrar de várias formas, tá? Não é universal. Não tem como falar o Nagô de maneira universal, ou não tem como falar o Banto de maneira universal. Isso também é praticamente impossível. Só para te dar uma noção, o Nagô, o Banto, é formado pelo Protobanto. O Protobanto corresponde a mais de 3.000 raízes de línguas, certo? Atualmente, o Protobanto, que se transformou em Banto, tem aproximadamente 700 línguas diferentes, faladas dentro de todas as etnias. Gente, é um universo enorme de cultura, é um universo enorme, certo, de idiomas. Valeu? Beleza? Dialeto não, idiomas, certo? Então, a consulta feita pelo Opelé Ifá é diferente, pois só pode ser conduzida por homens. Teve uma pessoa que comentou, adorei o comentário, tá? O controverso é muito legal, o senso crítico é muito legal, ninguém é o dono da palavra, não existe verdade absoluta, certo? Eu sou um pesquisador, sou professor, mas eu não sou o dono da palavra, entendeu? Aprendo com outros professores também e lendo e pesquisando com bastantes livros diferentes. Aliás, alguns dados que eu trouxe para cá são de um livro de um babalorixá iorubano, certo? Ele faz parte da Sociedade Ogiboni, escreveu um livro e eu trouxe algumas informações diretamente de lá. O cara é nigeriano, certo? Beleza? Então, a consulta com o Opelé Ifá é diferente, pois só pode ser dirigida por homens. A Sociedade Ogiboni tem representação feminina? Sim, a representação feminina da Sociedade Ogiboni é Oxum, é o orixá Oxum, certo? Baseada na Bahia e hoje estendida até a região sudeste também. Então não quer dizer que não vai ser cultuado um orixá feminino, né? Por exemplo, na hora que nós vamos consultar o oráculo. Não é isso. É a maneira de manipular esse oráculo, beleza? Bem, dentro dos cultos que preservam o aspecto tradicional, nós temos aí
em Benin, e isso são apenas alguns detalhes mais profundos, em Benin o vodum, certo? O vodum. E em Cuba, aliás, no Haiti, o lucume. Então, a manipulação do Ifá em alguns países que mantêm essa tradicionalidade, no Benin, é o vodum, mantém essa tradicionalidade à risca, e também no Haiti, certo? Onde o lucume também utiliza essa tradicionalidade mais profunda, mais dura. Bem, gente, aqui são alguns detalhes, certo? Para nós entendermos um pouco sobre a divindade Orunmila, cultuada na matriz africana. Alguns dizem que não pode ser cultuada na Umbanda, mas bem pelo contrário, é também cultuada na Umbanda de uma maneira diferente, depende da Umbanda. Eu digo as Umbandas, então como a Umbanda é uma religião sempre em evolução, certo? Originalmente brasileira, assim como o Candomblé não existia antes da diáspora, tá? O Candomblé também é uma mistura de religiões tradicionais da África e também de idiomas. A Umbanda, a mesma coisa. Religião que está em desenvolvimento, em evolução, sim, pode ser cultuado, certo? Orunmila, e também alguns detalhes, né, que estão direcionados a Orunmila, como por exemplo Edan, que é o orixá feminino barra masculino e não tem uma sexualidade específica. O orixá da terra representa a terra. Enfim, outros detalhes que nós vamos conversar no próximo vídeo, eu prometo. Beleza? Gente, um grande axé, motumbaxé, a bênção aos mais velhos e aos mais novos, um barco remando contra a maré, e muita gente conhece essa frase. Jefferson Arouche, um barco remando contra a maré sempre. Valeu!